Graças a Deus por mais um dia, que a paz do Senhor esteja na vida de todos, que o poder de Deus, que excede todo entendimento, possa desestimular toda e qualquer ação do inimigo em nossa vida. Eu quero citar um texto que está registrado na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo escreve: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo no céu anuncie outro evangelho, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar o evangelho, além de que já recebeste, seja amaldiçoado. Porque, impulsionado eu agora a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Glória seja dada a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esta bendita e poderosa palavra. Meus irmãos, Paulo, após Jesus, foi o maior missionário do Novo Testamento. Paulo, quando ele chegou nesta província da Galácia, Paulo fazia aquilo que ele foi chamado para fazer: pregar o evangelho da salvação. Paulo, quando chegava em um lugar, ele pregava o evangelho bíblico, cristocêntrico. E Paulo fazia questão de ganhar aquelas almas e torná-las, aquelas almas, discípulas de Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse que deveríamos ir ao mundo e ganhar estas pessoas e torná-las discípulas dele. Fazer com que estas pessoas fossem batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo fazia isso com eficácia, e tornar uma pessoa discípula de Jesus é apenas o processo primário da salvação. Não é apenas fazer com que ela conheça a Bíblia, mas que ela possa conhecer o Deus da Bíblia. Uma vez mais, vou repetir. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Paulo fazia isto com eficácia. E sabe qual era a mensagem de Paulo? A mensagem que Paulo pregava? Cristocêntrica, onde a mensagem de Paulo convergia na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo pregava a salvação. E sabe por quê? Porque ele era salvo. Porque ninguém pode dar ou oferecer o que não tem. Você só pode oferecer aquilo que você possui. Porque se você oferecer o que não tem, é propaganda enganosa. E isto é um crime de estelionato. Paulo pregava o que tinha. E Jesus afirmou isso. Você lembra do segundo maior mandamento da Bíblia? Jesus disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você já parou para fazer uma exegese deste versículo? Me perdoe a minha sinceridade. Alguém que abre a boca e diz assim: não gosto de fulano, de cicrano, de beltrano, não vou com a cara dele, com a cara dela. Sabe por que uma pessoa não gosta da outra? É porque ela não se ama. Porque para amar o seu próximo, tem que primeiro amar a si próprio. Sabe por que Paulo pregou a salvação? Primeiro, era salvo. Segundo, vivia como salvo. Ele pregava a Cristo crucificado e ressuscitado. Ele pregava que Jesus Cristo está vivo. Agora, olha isso. Sabe por quê? E qual era a diferença do Evangelho para qualquer religião do mundo? Todos os fundadores de religião morreram, mas só um ressuscitou. O único que ressuscitou foi Jesus, o Nazareno. E Paulo vai pregar que ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte matou Platão, mas Jesus
está vivo. A morte matou Aristóteles, mas Jesus está vivo. A morte matou Sócrates, mas Jesus está vivo. A morte matou os pais da religião, mas Jesus está vivo. A morte matou Charles Wilmores, fundador do unitarismo, mas Jesus está vivo. A morte matou Mary Baster, fundador da ciência cristã, mas Jesus está vivo. A morte matou Ellen White, fundadora do Adventismo do sétimo dia, mas Jesus está vivo. A morte matou tantos e tantos homens, fundadores de religiões, mas o único que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e vive e reina para todo sempre, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Ele está aqui, e Ele está aí, para atender a todos os seus pedidos. Que Deus vos abençoe e vos conceda a sua graça e a sua misericórdia. Tenham todos um ótimo dia.